Maravilha. Então vamos lá então agora falar sobre o livro Há Poder em Suas Palavras. Este livro está disponível no formato digital. A Cristal tem aqui no seu tablet pequenininho. Não, mas eu posso aumentar. Não, mas eu já tentei oferecer um maior, mas tu nada. Posso aumentar. Ah, podes aumentar. Ok. Pronto. E está, portanto, está disponível no Curiacos Editora. Em várias línguas. Várias línguas. Vários países. Em vários países. Em alguns países você pode aceder com a moeda local. Sim. Bem, e portanto está disponível em qualquer parte do mundo. Mas este livro também está disponível no formato de papel nas igrejas locais. Sim, é isso. E portanto você tem essa opção. Este livro fala de quê, Cristal? Este livro fala mesmo o que diz o título. Resume lá o que é que eu já disse. Há poder em suas palavras. Vamos sentar ali no meu sofá, ouvir o que é que tu dizes. Ok. Se quiseres, podes pedir ajuda aí à nossa filha, que ela também prega muito bem. Pois, então, ela pode vir cá, se tu te vais sentar. Anda cá, Samara. Pronto. Está toda amarela hoje. Ai! Então, minha filha, um abraço. Como é que vai tudo, minha filha? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem? Pode sentar. Então, já agora, o que é que se trata deste livro? Então, é pronto. Este livro fala sobre a lei de há poder em suas palavras. Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de leis. E aqui neste livro nós aprendemos que existe uma lei que é a lei das palavras. A morte e a vida estão no poder da nossa língua, ou seja, a decisão de nós termos ou morte ou vida não é de Deus, porque Deus já nos abençoou, Deus já nos salvou, já nos deu a salvação, já nos deu cura, já nos deu prosperidade, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, este livro fala sobre esta grande lei e muitas vezes, como o meu pai já disse muitas vezes, né, ele quando estava na escola bíblica, um professor dele disse: você está onde está hoje por causa daquilo que falou no passado. Então, se não gosta de onde está hoje, então talvez seja uma boa altura para mudar. Não gostei nem dele dizer isso. Nem de onde estavas. Eu pensei, o que é que ele sabe da minha vida para dizer que a minha vida hoje é resultado das minhas palavras? Quem é que ele pensa que é? Afinal, tinha razão. Pois, então Continua. é uma boa altura de nós pensarmos: será que eu gosto de onde estou hoje? Nas minhas finanças, na minha saúde, na minha família? Se a resposta é não, então leia o livro e ponha em prática e daqui a uns meses você vai gostar de onde está. Vais, minha filha? E uma coisa, pronto, então o que tu ensinaste no domingo, não é? Que tu fizeste uma pergunta a todos, estavas todo contente porque já sabias que toda a gente ia errar, não é? Qual é a pergunta? A pergunta é, então, o que é que está escrito em Josué 1:8, que eu vou abrir aqui? E tu perguntaste, então, se a pessoa... Então tens de ler o Josué 1:8. Sim, é isso, estou à procura. Eu não sei onde é que está no livro. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. E pronto, e paraste por aqui. E depois disseste: uma pessoa que fala o mesmo que Deus fala, que medita na palavra de Deus e que faça o que Deus diz para fazer, então Deus vai abençoar essa pessoa, certo? E todas as pessoas que responderam disseram sim, é Deus que vai abençoar. Ai, não. Calma. E eu já sabia que quis dizer que não, mas não sabia o porquê. Então, pés. Calma, vamos agora fazer as perguntas. Marina. Quando nós fazemos Deus diz, falamos, Josué 1:8, falamos que Deus manda falar. Pensamos com a cabeça que Deus manda pensar. Fazemos Deus manda pensar, Deus nos vai abençoar. Certo. Certo. Quando... Deus nos vai abençoar. Não. Então, Por que não? Somos nós. O que é? Somos o nosso caminho. Ela já sabia o truque. Isto é muito importante. Vai lá então. E então a resposta foi não, não é Deus que vai abençoar, porque aqui está escrito: porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Isto significa que Deus tem leis
E se nós cumprirmos com as leis de Deus, então vai funcionar automaticamente, não é preciso Deus ir abençoar. E depois há um exemplo que eu acho que é bom, não é? Que é a lei de semear e colher. Uma pessoa que ponha uma semente na terra não vai pedir a Deus para Deus fazer com que aquilo cresça, porque é uma lei que já existe, ou seja, é uma lei que existe que se eu fizer aquilo, é este o resultado que eu vou ter. E aqui aprendemos isso, que se não se apartar da nossa boca o livro desta lei, que é a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus e termos os pensamentos de Deus na nossa mente, em vez de pensarmos como o mundo, e depois termos o cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito, que é tudo o que está escrito na Bíblia. Se nós fizermos isso, então a lei de Deus diz que eu vou ter sucesso. Então eu acho que isto é um grande segredo. Agora uma pergunta difícil para ti, minha filha. Então, Deus fica de fora. Não. Deus já fez as leis e por isso, se nós fizermos as leis que Deus instituiu, vamos ter o sucesso. Exatamente. O que é que a mamãe tem a dizer? Tem de dizer, isto também, no outro lado, também depende se a pessoa se porta bem. Porque a lei funciona, Deus coloca a bênção, vai tudo funcionar. Mas se uma pessoa está a irritar a Deus... Irritar a Deus. Irritar a Deus, fazer uma coisa que Deus não gosta, então, de repente, nesta terra, onde que a pessoa semeou, esta lei que devia sempre funcionar, de repente, esta terra talvez não pode produzir. Não há sol, não há chuva, alguma Exato. coisa não. É. Então, o que falámos, eu e a Kissa falámos, eu falei, depois de domingo, de ter explicado isso, eu disse assim, de facto, Deus não quer robôs, não é? Marionetes, quer filhos. Então, o filho aprende as leis de Deus, que é falar da minha saúde, mesmo que Deus fala, falar do meu dinheiro, mesmo que Deus fala, etc, etc. E se eu ocupar a cabeça com os mesmos pensamentos de Deus e fizer o que Deus faria se estivesse no meu lugar, eu próprio vou ter sucesso. Então a pergunta que se põe é, então, se eu vou ter sucesso, onde é que Deus está? Quer dizer que Deus já não precisa de Deus? Precisa sempre, porque se você fizer tudo certo, mas de repente começa a irritar a Deus e não perdoa, e murmura, e fala mal, e etc., essas leis todas que são verdadeiras, sabe, vai dar curto-circuito. Deus, pimba, corta-lhe a eletricidade, corta-lhe tudo. Portanto, Deus nunca pode ser colocado fora da equação. Está a ver? Um exemplo, você mora numa casa, não é? E tem eletricidade. Pronto. Então você chega à casa à noite, liga o interruptor, tem luz, depois vai fazer uma torrada, ou sei lá o quê. Mas, se por acaso alguém lhe cortar a eletricidade, não vai dar certo. Onde eu fui jantar com a casa da Samara. Tudo muito combinado. Primeiro convite. Um convite. E eu fiquei todo contente. E depois é 5 em 5 minutos, é assim, falta mais 10. Explica lá o que aconteceu. O que aconteceu é que eu estava com a comida no forno e do nada a luz desapareceu, o forno deixou de funcionar, não é? Pronto, porque ficámos sem eletricidade. Eu não percebo muito de eletricidade, mas acho que foi qualquer coisa de um curto-circuito ou Curto-circuito lá assim. fora. Portanto, ela estava com as máquinas todas, com as leis a funcionar, mas se lá fora não a corrente falhar, não dá. Bem, e eu e o Mike lá comemos quase a carne toda, qual é que ela guardou a carne para o marido, senão coitadinho não comia. Mas isso é outra conversa. O que eu quero dizer, que é muito importante nesse segredo, é que Deus quer que a gente aprenda a viver da mesma maneira que Deus. Nós somos supostos ser filhos de Deus, copiar a Deus. Então, eu faço a minha vida prosperar, conforme diz aí, porque eu vou fazer o mesmo que Deus faria se estivesse nas minhas circunstâncias. Agora, nunca posso pôr Deus de parte, porque se, por outro lado, eu tiver a não perdoar, ou irritar a Deus, ou abandono a minha chamada, ou qualquer outra coisa que Deus não gosta, ele só desliga a ficha e acabou-se. Posso fazer tudo certo. E, aliás, isto é o motivo, porque alguns crentes e até pregadores faziam tudo certo, mas começaram a irritar a Deus e pensaram, eu sei tudo, sei fazer, e depois
foi uma queda, não é que isso? Sim. Explica lá. E depois, entretanto, não tem a benção de Deus, porque parece que sabe tudo, já nem precisa de mais ninguém, porque sabe todas as leis. E depois começa E faz as leis. E faz as coisas tudo certo. Faz as mesmas coisas quando estava bem, eles continuaram a fazer esta mesma coisa, igualzinha. Então, devia dar o resultado igual. Mas não dá. Mas não estava a dar o resultado igual, porque no coração a pessoa, né, não obedece, saiu fora da sua chamada, porque agora já não quer, pronto, tem outras coisas, mas ele vai continuar a servir a Deus, ele vai continuar, é o que ele disse, né? Vai continuar, ele nunca vai esquecer de Deus, esta coisa, pronto, Deus é o Senhor da vida dele, mas não é. Não. Ele tirou uma coisa, ele tirou Deus do trono de vida dele. Exato. Deus já não está em primeiro lugar. Então, se Deus não está em primeiro lugar, temos o Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Nós estamos aqui a ensinar uma coisa mega importante, porque veja bem, o autor das leis de eletricidade, da matemática, etc., é Deus. Então existe eletricidade de alta tensão, baixa tensão, etc. E funciona. Mas se Deus quiser, ele, por simplesmente, acaba o mundo. Sim, aí. Porque, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus criou o homem, fez-o à sua imagem e semelhança, depois criou a mulher. O que é que eles fizeram? Escolheram o diabo. Perderam a glória. Estavam vestidos com um manto especial que fazia com que o corpo não enferrujasse, não adoecesse, não morresse. Então Deus ficou muito aborrecido, porque que é que escolheram o inimigo de Deus? Então tirou-lhes a unção. Sim. Bem, e determinou que... E a proteção. E proteção. Sim. Então eles eram amaldiçoados. Bem, entretanto Deus começou logo a pensar, é melhor eu fazer um plano de resgate, porque senão o diabo vai dar cabo deles, dos filhos, dos netos, etc. E Deus ainda aparecia, falava com eles. Mas eles cada vez ficaram piores. Cada vez eram mais porcos, imundos, nojentos, tal como os dias de hoje. E a certa altura, Deus decidiu, vou terminar com esta geração e vou fazer uma nova geração. Então chamou Noé, e Noé foi o único homem que acreditou. Os outros gozaram, isto não acontece, qual o mundo acabar, tu és maluco, tal. Mas Noé, como acreditou, foi fazendo o barco, como é chamado? A arca. Um barco grande. E quando, ao fim de 120 anos, estava tudo pronto, Deus disse, então, vocês entram, entrou ele, a sua família, mas ninguém quis entrar, e os animais também entraram, aqueles que Deus mandou entrar, e os outros sempre a gozar. Começa a chover, coincidência, até que a certa altura eles viram que era mesmo verdade. Conclusão, Deus acabou com o mundo e fez um novo mundo, em que, por amor ao Noé e fidelidade ao Noé, o Noé e a sua família estavam lá. Então, o planeta, ao fim de 40 dias, ficou habitável e limpo. A ver? E Deus andava com Noé, só que, o que acontece? Quando chega a vez do neto e bisneto chamado Nimrod, o senhor Nimrod decidiu assim, não, eu não quero mais ser governado por Deus. E foi de aldeia a aldeia, aos seus familiares, que era tudo da mesma família, disse, não, nós não vamos mais ser guiados por Deus. Eu é que vos vou guiar, porque eu é que sei, porque Deus não está bem, porque... Para isso que ele disse. Conclusão. Ele foi o primeiro político, após o Noé, e o que é que ele fez? O mesmo que os políticos dois. Eles não gostam de falar de Deus, não querem que o povo siga Deus, querem que o povo siga a eles. Siga a eles, para que eles possam escravizar o povo e viver à grande, enquanto o povo é obrigado a cumprir com todas as leis, com todas as regras, com o máximo de rigor, que nem um chicote. A ver? Por exemplo, o povo, se não tiver
as contas em dia com a ação social, não tem nada. Não tem nada. Perde emprego, não tem negócio, até. Mas o que é que eles dão com o dinheiro que pagamos para a ação social? Deviam dar hospitais, deviam dar escolas, mas não dão. E ninguém é preso, ninguém é condenado quando os dinheiros são desviados descaradamente e os juízes foram apanhados a roubar e a fazer tudo que é imundo, continuam lá. É disso que a Bíblia fala, não sou eu só que falo. E aquele inglês, não é? Sim. O autor daquele livro falou a mesma coisa. Portanto, não é invenção só minha. Até na RTP existem programas que explicam isto, você pode ler isso. Então, para dizer o quê? Que há leis que funcionam. E quando nós aprendemos as leis como esta de semear para colher e que há poder nas nossas palavras e por aí fora, elas funcionam. Todavia, nunca podemos esquecer que há um Deus que o ser superior e que, portanto, você pode fazer tudo certo, mas se não obedecer ao grande chefe, está lixado na mesma, porque ele, pura e simplesmente, a certa altura, corta-lhe tudo, está a ver? E, portanto, outra coisa interessante é que Deus, quando pegou neste planeta, né, em Gênesis, nós não sabemos, não está escrito o que está para trás, mas no original diz que Deus disse disse assim ao Adão: repovoai a terra. Quer dizer que a terra já terá sido povoada, quem sabe pelo próprio diabo, porque a terra estava totalmente estragada, estava às escuras, estava inundada de água. Deus é que refez tudo a bem e criou seres novos, criou o homem à sua imagem e semelhança, etc, etc. E com Noé, ele começou tudo de novo, porque aquilo estava uma imundície, era uma pouca vergonha, uma violência atroz, e Deus, por mais avisos que desse, ninguém quis saber de Deus e disse: então pronto, ficamos assim. Agora, passado o Noé e, portanto, o dilúvio, Deus já está a avisar outra vez que este mundo vai acabar. Desta vez não é só o mundo, é todo o sistema planetário, bilhões de estrelas, tudo vai encolher que nem um livro. E é tão interessante que Deus tenha dito isso e que os cientistas tenham descoberto buracos negros. O que é o buraco negro para mim? É muito simples. Ninguém sabe bem o que é, mas para mim é muito simples. Imagine que você tem um livro e está a fechar. Então, quando começa a fechar, as folhas começam todas a aproximar-se. Então, se Deus está a encolher todo o sistema, esses buracos negros são coisas ou forças que engolem estrelas, planetas, até engole a luz, engole tudo. Então, para mim é evidente que é Deus que já começou a fechar os mundos. Mas os sinais os sinais que já estão aqui no planeta acerca do fim do mundo, cada vez são mais evidentes. Vários dos sinais de que a Bíblia fala em Apocalipse, que sinais que vão acontecer, já aconteceram. Mesmo esta pandemia é nitidamente um acontecimento bíblico, é como chama isto, nos dias do faraó, uma praga, a ver, que atinge toda a gente. E só os que são crentes é que são imunes. Já no tempo dos egípcios, os crentes não sofriam as pragas. Portanto, quem não acreditar não faz diferença nenhuma. Você pode acreditar o que quiser, mas como você não é o dono disto tudo, Deus é que é melhor que a gente dê ouvidos. Então, quando outra vez a Samara falou que... lê lá outra vez a passagem bíblica. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Farás prosperar o teu caminho, quer dizer, tu é que vais fazer prosperar o teu caminho, não é?
Porquê? E assim está em linha com a Bíblia também, quando Jesus disse assim: na verdade vos digo, aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Porquê? Porque eu vou para junto do meu Pai e vos enviarei o Paraclitos, o Espírito, que é o mesmo que Jesus teve quando esteve aqui na Terra. A Bíblia é um livro fantástico, porque é assim, Jesus, ele veio como um homem para cumprir as leis de Deus. E, quando foi batizado nas águas, também foi cheio do Espírito. Então ele ficou um ser humano, um homem, sumado do poder do alto. E assim ele venceu este planeta. É isso que Deus quer que você entenda, que você se entregar a vida a Jesus e, para já, fica filho de Deus, fica liberto das leis da maldição, fica, portanto, com o direito às grandes bênçãos. Agora tem que fazer a sua parte. Muito bem. E Jesus disse que quando nós somos cheios do Espírito, que é o mesmo, também vamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez, e Jesus disse o incrível, até faremos maiores. O que me diz outra coisa, que Jesus não é grande pelo facto dele ter feito muitos milagres, porque se eu e você vamos conseguir fazer esses milagres e maiores ainda, e nós nunca fomos Deus nem vamos ser, então quão maior tem que ser Jesus? A ver? É que Jesus é Deus, sempre foi Deus. Então, isto de fazer milagres, curar os enfermos, os cegos, paralíticos, andar por cima do mar, ressuscitar mortos, etc., é uma brincadeira para Deus. O nosso Deus, o único Deus que existe, né? Ele é um gigante, é uma coisa fantástica, fenomenal, nada, absolutamente nada é impossível para ele. E, portanto, voltando atrás, o que Deus não vai admitir é que a pessoa não se submeta a ele. Isso ele não vai admitir nunca. E dá-nos 120 anos, também está na Bíblia, quando Deus veio visitar a terra e viu no tempo de Noé que estava tudo uma grande, muito mal, Deus disse, não, vou ter que acabar com isto, está tudo muito estragado, e determinou nessa altura que as pessoas só iriam viver um máximo de 120 anos. Ou seja, ninguém vai não morrer, todos vão morrer, para que tenhamos tempo de pensar para onde é que eu vou, escolho quem, e quem é o meu dono, submeto a quem. Porque se depois de morrer não tiver entregue a vida a Jesus, já acabou o período, vai mesmo morrer. E Jesus disse, vai acontecer o mesmo que aconteceu nos dias de Noé. E nós estamos a viver esses tempos parecidíssimos, portanto é muito importante. Voltando ao livro, o que mais é que tu queres dizer, minha filha? Mais nada. Então eu é que fiquei a falar. Então, Passa a palavra a Samar, a Cristo. Então, só lembrando o que nós temos falado estes últimos dias, né? Neste assunto, claro. Então, nós falamos sobre Zacarias, né? Zacarias, a história é que é um casal, né? Ele mais a esposa, um casal já de idade, mas ele estava muito fiel, justo nos olhos de Deus, e Deus queria abençoar eles com um filho que, na verdade, era o João Batista. Então, como é que Deus fez? Quando ele estava de serviço lá no templo, então apareceu-lhe um anjo. Então o anjo vem lhe dar essas boas notícias, o que é que lhe ia acontecer, que a oração foi ouvida, etc. E Zacarias, em vez de ficar todo contente, ia lá para fora, olha, o anjo me apareceu, isto vai acontecer, nada disso. Ele duvidou. Ele logo diz, mas como é que isso vai acontecer? Então, eu sou velha, minha mulher é velha, então como é que eu vou saber isso? Entretanto, ele ficou mudo, né? Mudo, e até o dia que se cumprisse tudo o que o anjo tinha dito. E podemos pensar que então, pronto, ele irritou a Deus, né? Então Deus, pronto, ele não acreditou, então pronto, ficou mudo. Mas na verdade essa não é a razão. A razão é que há poder nas nossas palavras. E o Zacarias, em vez de falar, estar contente de falar de acordo, né? Dizendo o que o anjo tinha dito, imagina se ele não ia ficar mudo. Então ia lá para fora, né? E diz, olha, o anjo me apareceu. Imagina só o que é que o anjo me disse. Imagina só, quer dizer, ele foi-me dizer, né, deu uma promessa que eu e a minha mulher íamos ter filhos. Quer dizer, onde é que já se viu uma coisa? Somos velhos, como é que isso vai acontecer? Isto é impossível. Se ele tinha falado essas palavras,
tudo isso nunca ia ter acontecido. Ele ia estragar esta semente, esta promessa. Isso não podia acontecer, porque Deus precisava mesmo que o João Batista ia nascer. Então, o que é que Deus fez? Que o Zacarias ficou mudo. Já que ele não soube falar certo, né, ele tinha que ficar mudo para não estragar a semente. Então, o que é que aconteceu? Então, ele ficou mudo até o dia que tudo aconteceu. Então, isso foi quando? Foi o tempo todo, quando ela ficou grávida, a mulher ficou grávida, aos 9 meses, o filho nasceu, e depois, no 8º dia, então, no 8º dia, como que era o costume, né, o rapaz, o filho, né, era circuncisado, então, aí, normalmente, eles davam um nome. Então, a pessoa que estava a dizer disse, pronto, então, temos aqui o Zacarias. Entretanto, também diz, não, o seu nome não é, o seu nome é João. E eles, claro, eles acharam isso muito estranho, então não, ninguém na tua família que se chama João, é muito estranho, então vamos perguntar lá ao pai. E o pai pegou no papel, né? Papel não, pronto, uma tábua assim. Então ele escreveu, olha, o seu nome é João, acabou-se, é isso que eu quero, o seu nome é João, eu já estou farta de não falar. Então, a partir do momento que ele diz isso, foi a partir desse momento, né, que a promessa que o anjo tinha dado se cumpriu. Até o nome foi dado, um nome que o anjo tinha dito. Ele tinha que se chamar João, não era um nome qualquer, tinha que ser João. Né? E hoje em dia até o João é um nome assim normal, muita gente chama João. Mas nesta época talvez não. Então Deus quis mesmo que ele se chamava João. A importância dos nomes. E quando isso aconteceu, então o Zacarias já podia falar o que ele quisesse, mesmo se ele falava torto, já não fazia assim tão diferença, porque já tinha nascido o João Batista, que era o mais importante. Então aqui nós vemos o quê? Que nós não podemos falar de qualquer jeito. E que, na verdade, muitas vezes as pessoas estragam o seu futuro, estragam até promessas que Deus dá, né? Que Deus dá-nos promessas, que a pessoa fica curada, que a pessoa vai fazer isso, e a pessoa, com a sua boca, com as suas palavras, a pessoa está a seguir o exemplo de Zacarias, vindo com essas dúvidas, quer provas, quer explicações, vem com muitas... quer entender tudo e mais uma coisa, e assim muitas pessoas eles estragam o seu futuro, né? Entretanto, foi esse exemplo que vimos, e ontem também falámos sobre os 12 espiões. Os 12 espiões... Os 12 quê? Espiões. Espiões. Espiões, pronto, os 12 espiões. Eles vinham da terra de Egito, né? Eram lá escravos, foram libertos, passaram pelo deserto, então chegaram à terra prometida. A terra prometida que Deus tinha prometido. Entretanto, entraram lá os 12 espiões, né, que era um líder de cada tribo, entraram para ver como é que era a terra. Quando voltaram, 10 dos 12 dizia, olha, a terra é muito bom. Na verdade, isto tem que se dizer, a terra é muito bom. Mas é impossível nós conquistarmos isto. É impossível. Essas cidades são enormes, eles têm uma defesa, e não só isso, têm lá gigantes, é impossível. Nós, aos olhos deles, não somos como gafanhotos, não somos nada. Aos nossos olhos e aos olhos deles, nós não somos nada. Nunca vamos conseguir. Isto vai ser um grande desastre, isto nunca vamos conseguir. Entretanto, 2 dos 12 calaram eles e disseram, cala-te. Então, o que é que eu dizia? A terra é muito bom, e nós vamos vencer, claro. Eles têm lá gigantes, as cidades são fortificadas. Parece uma coisa impossível, mas não é, porque Deus vai estar conosco, Ele vai estar ao nosso lado, e com a ajuda de Deus nós vamos conquistar, nós vamos fazer isso. Era 2 em 12. Entretanto, o povo, né, que estava a ouvir a maioria, ele já queria acabar lá com os 2 que estavam a dar as boas notícias, até que Deus que teve a aparecer no meio deles para parar esta confusão toda. Então, o que é que Deus diz? O que é que aconteceu? Estes 12 espiões e esse povo todo, né, não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque o que é que ele estava a falar? Ele estava a murmurar, eles não estavam a acreditar, ele estava a duvidar, eles até estavam a dizer, olha, vamos escolher outro líder e amanhã já vamos de volta ao Egito. Quer dizer, eles saíram da escravidão, eles já nem se estavam a lembrar que eles eram escravos. Eles eram escravos, eles queriam voltar para lá, só porque eles estavam à frente de uma terra e não tudo era fácil.
E quanta gente não entra na sua terra prometida porque quando Deus faz uma promessa, eles pensam que é tudo fácil, não vai haver nenhum problema, é assim, de qualquer jeito, Deus vai dar isso, mas quando Deus nos dá uma coisa, Ele nos promete, nós vamos conquistar, nós vamos atingir isso, mas nós temos que lutar a conquistar esta terra prometida. Mas Ele vai estar ao nosso lado. Ele vai nos dar força, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar sabedoria e com Deus ao nosso lado nós vamos conquistar tudo e mais alguma coisa. Agora, muitas pessoas estão à frente de uma terra prometida que Deus tem preparada para eles. Deus tem uma terra prometida para cada pessoa preparada. Mas tanta gente não entra e porque não entra, o que é que vai acontecer com eles? Eles não vão ter isso e eles vão andar no deserto até que eles morram e nunca vão ter nada que Deus tinha prometido para eles. A culpa não é de Deus, a promessa estava lá, a terra estava lá à sua espera. O problema foi a boca deles, aqueles que eles falaram, que na verdade é resultado do que é que estava no seu coração. Eles, na verdade, não acreditaram naquilo que Deus prometeu, eles tinham uma ideia. Deus me deu uma promessa, isso vai ser fácil, isso vai ser de acordo com a minha capacidade. A terra prometida que Deus tem para nós é uma coisa muito grande e é para nós, mas não é de acordo com a nossa capacidade. É de acordo com a capacidade que nós temos a Deus ao nosso lado e Ele nos vai dar mais capacidade para que nós com Deus vamos entrar nesta terra, conquistar esta terra. Então, nós temos que mesmo fazer Deus, o Deus da nossa vida, e deixar Ele nos moldar e fazer Ele o nosso Senhor da nossa vida e acreditar. Quando Ele diz uma coisa, então nós podemos o que Deus diz que podemos, nós somos o que Deus diz que somos, nós não somos uma pessoa qualquer, nós não somos esta pessoa só com os nossos talentos, a nossa capacidade, porque nós somos filhos de Deus, uma nova criatura, somos reis, somos sacerdotes, podemos todas as coisas porque Deus está ao nosso lado. Então, quando nós vimos este exemplo dos 12 espiões, então nós vimos um povo inteiro que não acreditou e apenas esse povo inteiro, toda a gente, né, acima de 20 para cima, toda essa gente andou no deserto até morrer. E os únicos que entraram foi o Calé e... Josué e Calé. E os membros dele. Sim, e entretanto, quando eles chegaram lá, depois desses 40 anos, quando toda a gente morreu, né, eles entraram lá com essas crianças que entretanto cresceram, eles diziam, olha, dá-me esta montanha que é mais difícil, porque tem mais de 40 anos, né, que eles estavam lá no deserto à espera que as outras morreram, né, mas ele tem esta força ainda porque Deus está comigo e eu vou conseguir. Então, mesmo depois desse tempo do deserto, eles ainda continuavam a acreditar que Deus ia lhes dar esta capacidade e com Deus eles iam fazer o impossível. Então, esta é uma lição, este é um exemplo para nós. Aqui há também outra coisa mega importante que é o seguinte. Hoje, se você fizer a percentagem 2 em 12, dá 17% ou coisa assim, é muito pouco. Ou seja, 80 e tal por cento das pessoas crentes que estão salvas, que vão para o céu, não entram na terra prometida aqui no planeta. Porquê? Porque nunca acreditam no que Deus diz. Sempre acham que lá fora eles é que são grandes. Que nós somos os pecadores, somos os coitadinhos, mas os políticos, o gerente do banco, não sei o quê, esses é que são grandes. Ou seja, Deus é um palerma, é um Zé Ninguém. Porque Deus está a dizer, eu te dou isto. Não dá, porque eles lá fora é que são grandes, está a ver? Quando um pai ou uma mãe não quer que o seu filho seja um missionário, não quer que o filho sirva a Deus a tempo integral quando ele é chamado para isso, não estou a dizer que todos são. Não, meu filho, tu tens de ter garantias lá fora. Quer dizer, o pai está a dizer assim, Deus é um estúpido, meu filho. Temos andado na igreja, mas ele é mau, Deus é mau. Lá fora é que são bons. E depois o que acontece? Lá fora é tudo ladrões, vigaristas, e nos últimos anos é queda após queda, escândalo após escândalo. Não há mês nenhum que não haja escândalos. Quer dizer, esses crentes, o que é que eu julgava o que é? Agora, preste bem atenção. Os 12 espiões eram os líderes de cada uma das tribos, ou seja, havia 12 tribos e, portanto,
cada tribo tinha um líder. Quando os dois líderes, Josué e Calé, não aceitaram a conversa dos outros, antes disseram, se Deus é por nós, eles são canja, é fácil, porque Deus é conosco. Então, eles, o Josué e o Calé, como a Cristo disse, depois tiveram que esperar 40 anos, portanto, devem ter entrado quando tinham 60, 70, 80 anos, não sei, mas pareciam jovens, porque Deus lhes deu força. Eles não ficaram velhos, é impressionante. Mas não é só os líderes, era quem era da tribo deles, está a ver? A tribo do Josué e a tribo do Calé. E, portanto, esses entraram na Terra Prometida. E hoje há muitos ministérios ou igrejas onde nada se passa. E depois, quando vem a nossa igreja a prosperar, ficam ofendidos, fazem ameaças, escrevem, chamam-nos nomes, como se a culpa de nós sermos bem-sucedidos fosse nossa. Não, essa é a vontade de Deus para todos. E a culpa dos outros não terem esse sucesso é porque alguém em liderança não acredita. Só é que mudar de tribo, a tribo que tenha a vitória. Portanto, é uma mensagem mega importante, certo?